A atriz Letícia Sabatella, de 52 anos, revelou recentemente ser uma pessoa com transtorno do espectro autista, o TEA, e foi diagnosticada tardiamente. Ao refletir sobre seus comportamentos, Letícia se deu conta de que poderia haver um motivo para certas dificuldades que enfrentava na infância, como se enturmar na escola, incômodos com barulhos e a incompreensão das pessoas. A pessoa não querer sair, eu ter dificuldade, quantas vezes eu perdi amizade, as pessoas ficaram magoadas comigo porque eu não conseguia sair de casa. As mulheres elas têm uma necessidade maior de se sentirem aceitas, de se sentirem inseridas. Então as mulheres dentro do espectro autista, elas tentam mimetizar os grupos onde elas estão inseridas. Esse fenômeno é um fenômeno que a autista mulher desenvolve e aprimora, é um fenômeno chamado masking e que torna difícil as pessoas que não estão tão acostumadas ao diagnóstico do espectro reconhecerem essas mulheres. O que chama mais atenção na mulher adulta autista, principalmente com esse histórico agora e com o que tem sido mais chamativo no diagnóstico tardio. Essas mulheres, essas meninas passam pela adolescência e pela juventude com muitos diagnósticos. São as meninas que são diagnosticadas com transtorno bipolar, com ansiedade, com depressão e que apresentam comorbidades e que são tratadas por psiquiatras e por neurologistas com esses diferentes diagnósticos. Tomam os múltiplos remédios sem, na verdade, saberem e reconhecerem que elas estão dentro do espectro autista. Por definição, o TEA é um distúrbio do neurodesenvolvimento que está presente desde o nascimento do indivíduo, mas não necessariamente se manifesta de maneira precoce. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil realizou em 2021 9,6 milhões de atendimentos em ambulatórios a pessoas com autismo, sendo 4 milhões ao público infantil com até 9 anos de idade. Os sinais do TEA podem ser notados logo aos 2 ou 3 anos de idade, pela maneira como a criança reage ao mundo e às pessoas ao redor. A prevalência é maior em indivíduos do sexo masculino. O autismo é uma condição. Então, em primeiro lugar, não é uma doença, não é algo que precisa ser tratado. E quais são as características dessa condição? Pessoas que nascem sobre o espectro autista, o espectro por quê? Porque existe uma larga faixa de apresentações dessa característica do espectro. Pessoas que nascem com essas características são pessoas que apresentam prejuízos na sua comunicação, seja na comunicação verbal ou não verbal, no conhecer os sinais certos sociais. As pessoas têm dificuldade no reconhecimento da comunicação verbal e não verbal e no funcionamento dessa comunicação e da linguagem, certo? As pessoas que estão dentro do espectro apresentam dificuldades também em socialização. O que significa isso? Significa que eu posso ficar bem sozinha e o excesso de pessoas pode ser prejudicial para mim, eu me sentir desconfortável com o excesso de pessoas. E eu preciso, em relação ao terceiro sintoma, a terceira característica do espectro, é relacionado à necessidade de rotina e uma preferência por rituais mais rígidos. Ou seja, eu gosto que as coisas sejam feitas sempre da mesma forma. Fazer as coisas de uma forma que eu reconheça, faz com que eu me sinta mais seguro, certo? Então, o indivíduo que é portador do espectro autista, quem se encontra dentro do espectro autista, ele vai apresentar essas 3 características para ser diagnosticado como portador do espectro autista. O filho da atriz Elizabeth Savala, Thiago Pitti, também tornou público o diagnóstico de autismo tardiamente, aos 47 anos de idade. O escritor publicou um vídeo falando do alívio de conseguir abordar o assunto publicamente. Isso me tira um peso enorme das costas, poder falar abertamente sobre isso e poder fazer com que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou, sem eu ter que simular alguma ou aparentar alguma normalidade ou algum jeito normal de ser. De acordo com a especialista, existem dificuldades no reconhecimento do transtorno do espectro autista por conta de alguns aspectos. O diagnóstico, ele precisa ser realizado, o ideal é que ele seja realizado através de uma testagem específica de um profissional neuropsicólogo,
certo? O neuropsicólogo é um profissional formado em psicologia. Ele vai realizar as testagens, múltiplas testagens, para fazer os diferentes diagnósticos da pessoa que está sendo avaliada, sendo ela autista ou não. O neuropsicólogo, ele faz essa avaliação em diferentes patologias, em diferentes situações. O ideal dessa avaliação é que, além de você traçar o perfil do paciente do espectro, você consegue também detectar as comorbidades que coexistem, porque são muitas comorbidades. O paciente dentro do espectro, principalmente o autista de nível 1, que é o antigo autista leve ou a síndrome de Asperger, ele é um paciente que tem uma autoconsciência das suas dificuldades, uma grande autoconsciência das suas dificuldades. Isso é um gerador de ansiedade, um gerador de depressão, porque o indivíduo sabe o potencial que ele tem, mas ele tem dificuldade de expressar e apresentar e aproveitar esse potencial. Embora o TEA não desapareça, qualquer pessoa com a condição pode ter qualidade de vida e um bom desenvolvimento por meio de intervenções e acompanhamento de profissionais especializados. De qualquer modo, o tratamento tem mais chances de êxito se o autismo for descoberto o quanto antes. O que esse paciente precisa, e que isso é indiscutível, é que ele seja aceito e que ele seja enxergado como alguém normal. Autismo não é doença, autismo é uma condição, e uma condição onde o indivíduo é perfeitamente capaz de exercer e ser quem ele quiser.